Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 11 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos informações aqui sobre a morte dos filhos e netos do Ismael Haniyeh, que é o líder do Hamas, né? Os filhos, foram 3 filhos e 4 netos dele que foram mortos aqui num ataque aqui na cidade de Gaza. A gente tem mais informações sobre isso e também temos uma explicação técnica do porquê que Israel saiu aqui da faixa de Gaza. Aparentemente não tem nada a ver com nada do que a gente falou, é a estratégia deles para entrar em Rafah mesmo, que eles estão fazendo aqui. A gente vai explicar exatamente o porquê que isso é importante para a entrada deles em Rafah, como isso vai ajudar esse processo, né? Além disso, essa saída da faixa de Gaza serviu para Israel dizer para a ONU que está atendendo a resolução que foi aprovada no Conselho de Segurança e está permitindo a entrada dos caminhões de ajuda humanitária e inclusive restaurando água para as pessoas em Gaza, ou seja, está reconstruindo a infraestrutura de água lá em Gaza, que é evidentemente muito importante lá, né? Ou seja, Israel quis dar uma informação de que as Nações Unidas aprovaram uma resolução, a gente obedece. Nós não somos como esses países que têm resolução aprovada e não fazem nada com relação a isso. Não, a resolução foi aprovada, eles vão lá e obedeceram a coisa, estão fazendo um tratamento mais humanitário do povo da Palestina, ali da faixa de Gaza, né? Não que eu ache que eles estavam fazendo algo diferente antes, né? Mas é bom ter essa resposta, isso daí é parte do processo que eles estão fazendo, né? Também tem a situação da negociação de reféns, mas esse caso está cada vez mais distante e tem muita gente suspeitando que sobraram muito poucos reféns na mão dos Hamas. Essa é a verdade depois desse tempo todo, não é uma notícia boa, né? Outra coisa que está curiosa é a questão da retaliação do Irã, né? Supostamente o Irã todo dia ameaça, não, agora vamos destruir Israel e coisa e tal. Ontem chegou a ter uma confusão, porque, segundo algumas pessoas disseram que fecharam o aeroporto de Teherã, fecharam o tráfego aéreo sobre uma área do Irã, então quer dizer que agora vai começar, o Irã vai destruir Israel e não sei o que lá, não sei o que lá, e não teve nada, né? Tá ficando meio flopada essa retribuição do Irã e já tá ficando feio para eles, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha em Tel Aviv, Sorvete de Flocos do Lulu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E fora Dilma, tá mais do que na hora desse pinguço ladrão bêbado sair da presidência do Brasil. Pois bem, falando aqui sobre a situação em Israel, continuam algumas operações direcionadas pelo exército israelense ali na faixa de Gaza, particularmente ali nos arredores de Nuseirat. O objetivo é identificar áreas em que tem terroristas do Hamas e fazer ataques nessas áreas, né? Enfim, houve aí mais uma série de operações, só para deixar claro que, embora Israel tenha saído aqui da maior parte da faixa de Gaza, saiu do norte aqui, saiu do centro, saiu do sul, mas continua realizando um monte de operações por aqui, né? Agora, a grande informação de ontem a gente chegou a falar sobre isso, né, que os 3 filhos do Ismael Haniyeh, que é o líder do Hamas, foram mortos num ataque israelense na cidade de Gaza. Foram 3 filhos e 4 netos dele, né? Tá aqui a imagem do carro que eles estavam viajando e ali na cidade de Gaza, foi nesse ponto aqui, ó, exatamente que eles estavam. Repara que é relativamente perto do Al-Shifa, o Al-Shifa é aqui é aquele campo de refugiados Ashat, né, que é um dos campos que domina. Israel chegou a dominar essa área toda aqui, mas agora não está mais por aqui, né? Então o carro ficou realmente totalmente destruído e foi um ataque bem direcionado. A ideia era justamente acabar com a família desses terroristas. E os terroristas, os filhos deles são terroristas também, então acabaram sendo eliminados nesse processo, né? E bom, tem uma thread muito curiosa aqui do Saul Sadka, falando justamente sobre a lógica de Israel para sair da faixa de Gaza como estratégia para
tomar Rafah, né? E como é que é essa lógica, né? Se você sabe, alguns dias atrás Israel saiu totalmente da faixa de Gaza, ficou só em partes dela aqui, ó, na região de Buffer, aqui perto dos muros, e nessa região aqui, no chamado corredor de Netzarim, que é essa faixa aqui que normalmente é usada por Israel mesmo para avançar aqui na faixa de Gaza, né? E a gente não sabe por que eles fizeram isso, né? Especulou-se que poderia ser por conta de negociação para liberar os reféns, especulou-se que poderia ser para proteger o norte de Israel de um eventual ataque do Hezbollah e coisa e tal. Tem um monte de opções aí, né? Mas o que ele coloca aqui é justamente o seguinte, que o mais provável é que a estratégia para entrar em Rafah mesmo alinhada com preocupações com a ONU com relação à situação em Rafah. Aí ele explica o seguinte, isso daqui são todos os túneis que foram identificados por Israel nessa invasão, né? Então a gente já mostrou aqui várias imagens de túneis, vários túneis sendo destruídos, então todos esses túneis aqui no norte foram destruídos, aqui no centro, aqui no sul da faixa de Gaza também os túneis foram todos destruídos. E aí ele lembra uma coisa curiosa, por que você vê túneis no norte, vê túneis aqui em Khan Yunis, mas não vê no resto da faixa de Gaza, né? Bom, e ele explica que é por causa da profundidade do lençol freático na região, né? O lençol freático, isso aqui é uma visão do lençol freático, tá? Então, nessas regiões, justamente, é onde o lençol freático é mais fundo. Então, é melhor para você cavar túnel. Você cavar túnel perto do lençol freático, né? O lençol freático, vocês sabem, é aquela água subterrânea que tem na região. Se você faz um túnel numa região em que o lençol freático está alto, o túnel vai alagar, né? Então não dá certo. Onde dá para fazer na faixa de Gaza é justamente aqui. Mas repara que aqui ó, vai até a fronteira sul, tá? Vai até a região de Rafah. Ou seja, esses túneis aqui que a gente tem aqui, ó, eles só pegaram esses túneis aqui porque ainda não avançaram para Rafah, que fica nessa região aqui, que deve ter mais um bocado de túneis nessa região aqui, né? Enfim, o que ele está falando aqui é que todas as áreas ocupadas com túneis muito fortes, com túneis muito numerosos, Israel já destruiu todos esses túneis. Inclusive, a prova disso é justamente o fato de que os 3 filhos do Ismail Haniyeh estavam viajando de carro pela faixa de Gaza. Esses caras são o top do top, eles são os bilionários, VIPs, terroristas ali de Gaza, né? Eles todos estão na organização, tá? Não são pessoas inocentes, não. São pessoas que estão na organização. Enfim, eles foram obrigados a viajar acima do chão durante o dia, com drones israelenses por cima. Isso mostra que realmente Israel conseguiu romper completamente a rede de túneis ali na cidade de Gaza. Foi um sucesso nesse aspecto, né? Ele não fala aqui, mas eu poderia acrescentar a questão lá do hospital Shifa, né? Israel fez isso. Depois de destruir todos os túneis ali naquela região, eles saíram para deixar os terroristas voltarem para o hospital Shifa. Por que da segunda vez foi tão eficiente a tomada do Shifa? Israel conseguiu pegar tantos terroristas, matar tantos terroristas? Porque justamente eles não têm mais os túneis foram destruídos, né? E a mesma coisa agora acontece em praticamente toda a faixa de Gaza, com exceção de Rafah. Só que agora Israel tem que lidar com Rafah, não tem jeito, né? E o plano para lidar com Rafah justamente inclui sair da faixa de Gaza para quê? Os Estados Unidos demandaram esse plano para o ataque de Rafah, que é inevitável, né? E essa saída é o estágio primeiro. Por quê? Porque agora, sem exército israelense ali, o grosso da população que estava ali em Rafah vai poder voltar para Khan Yunis, vai voltar para o centro da faixa de Gaza, eventualmente vai voltar até para o norte da faixa de Gaza. Só que nessas regiões todas, o Hamas não tem mais a rede de túneis. O pessoal pode ficar para os civis, não muda nada, porque os civis já não usavam os túneis mesmo, mas para o pessoal do Rafah torna isso complicado, né? E com o Hamas cortado do ressuprimento e só podendo usar coisas acima da terra, sob vigilância constante e com um buffer impenetrável entre eles e Israel, eles não são uma ameaça. Então essa é a estratégia por trás. Depois que esse pessoal todo voltou para lá, eles vão poder atacar Rafah com muita facilidade. Essa é a estratégia deles aqui. Em Rafah ainda vai ter túnel, vai ter muito túnel aqui em Rafah, mas a ideia é fazer exatamente o que fizeram aqui em Khan Yunis e coisa e tal, destruir essa infraestrutura toda do Hamas, dos túneis e coisa e tal, capturar o máximo de terroristas possíveis,
com o mínimo de danos, né? Então foi uma estratégia que, por um lado, facilita o trabalho de Israel para atingir o Rafah e, por outro lado, responde às demandas da ONU, né? E, por outro lado, responde às demandas da ONU, né? Então, Israel, inclusive, recomeçou a colocar aqui os canos de água, a refazer a infraestrutura de água dentro da faixa de Gaza. Aparentemente, isso daqui são trabalhadores israelenses que estão recolocando a água. Você sabe, Israel fornece água gratuitamente para a população na faixa de Gaza, né? E aí estão recolocando, reconstruindo essa infraestrutura e coisa e tal, justamente para responder a essa resolução da ONU lá. E também a entrada de ajuda humanitária cresceu muito, porque agora, né, não tem mais controle, entra tudo ali. Então 314 caminhões entraram na faixa de Gaza através de Rafah só no dia de ontem, ou seja, aumentou muito o número de caminhões ali. Não é mais uma região de guerra, então você tem uma facilidade maior de fazer isso daí, né? A ponto de que o Conselho de Segurança da ONU reconheceu que Israel tomou passos para melhorar a ajuda em Gaza. Está pedindo mais, mas agora Israel disse que não, atendi aquela resolução que vocês falaram, que eu estava sendo muito cruel com o pessoal e coisa e tal. Não, atendi, aí dei um jeito. Né? Só que deu um jeito, ainda já preparando para fazer a parte de Rafah. Excelente estratégia de Israel, no final das contas, né? Bom, isso pode ter a ver com um eventual plano de paz para retorno dos reféns e coisa e tal. Isso pode ter a ver. O Biden está querendo que o Hamas aceite a proposta de reféns que foi rascunhada no Cairo, mas aparece que eles não querem fazer isso, né? Seria a liberação de 40 reféns em troca por uma pausa de 6 semanas na guerra. Isso seria a proposta israelense, que teria sido aceita por Israel, mas não pelo Hamas, né? E o pessoal está especulando que, infelizmente, o motivo pelo qual o Hamas não aceitou isso é porque talvez ele não tenha mais nem 40 reféns ainda mantidos pelo Hamas, né? Isso, infelizmente, é uma possibilidade, a gente sabe que é uma possibilidade. Torcemos que não, torcemos que seja outro motivo, mas está se falando que a maior parte dos reféns já estariam mortos a esse ponto, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre as ameaças dos ataques do Irã para Israel, né? Continuam as grandes ameaças e coisa e tal, mas nada acontecendo aqui, ó. As embaixadas e consulados israelenses reportam que estão se preparando para o ataque retaliatório do Irã, né? Tirando documentos e coisa e tal, tirando o pessoal de lá, mas até esse momento não foram dadas ordens para evacuação. Ou seja, Israel continua com suas embaixadas abertas, só estão preparando para esse ataque. Mas e por que eles estão fazendo isso, né? Porque, na verdade, Israel vai ter um tempo, né? Pelo menos meia hora de aviso no caso de mísseis balísticos, e mais do que isso se forem drones iranianos, né? É um tempo curto, mas Israel tem a população já treinada, infelizmente, né? Já tem um histórico de resistir a esses ataques. Ou seja, Israel está mais ou menos preparada para um eventual ataque iraniano. O curioso é que esse ataque não vem, né? Latir, o pessoal late muito aqui. Não, porque, olha só, o Irã avisou os Estados Unidos, se você tentar proteger Israel, nós vamos atacar você. Aí bota um monte de imagem de brinquedinho aqui, que perto de um porta-aviões americano, isso aqui é brinquedo, isso aqui não dá nem para o começo, com um porta-aviões americano. Não estou falando contra o exército americano inteiro, não, porque aí não tem graça, né? Nem o resto do mundo inteiro armado consegue contra o exército americano inteiro. Aí fica esse pessoal dizendo, não, porque o Irã vai bater nos Estados Unidos e não sei o que lá. Muito engraçado isso. E ontem teve uma paranoia, né? O pessoal, aí, agora vai, hein? Agora o Irã vai atacar Israel, hein? Olha só, o Irã parou todo o tráfego aéreo saindo de Teherã e não sei o que lá, emitiu um NOTAM fechando o espaço aéreo, não sei o que lá. Aí botaram essa imagem aqui com um aviãozinho só, mas é porque por um acaso só tinha esse avião mesmo passando ali. Não teve nada no final das contas. O tal do NOTAM, teve mesmo um NOTAM ontem próximo de Teherã aqui, que era para a questão de VFR, que era proibindo voo com apenas visual, né? Por quê? Porque estava chovendo pra caramba. Choveu muito em Teherã ontem. Então esse NOTAM aqui, foi disso, não teve NOTAM nenhum de lançamento de mísseis e coisa e tal, nada disso, acabou que não teve nada ontem, né? E hoje também nada, né? O fato é o seguinte, o pessoal está começando aqui as bolsas de aposta da expectativa de ataque do Irã até sexta-feira, né? Até essa sexta-feira, até amanhã,
está cada vez menor, ó, já está em 12% aqui. Ó. Por que o pessoal está achando aqui que eles não vão lançar mísseis no solo israelense? Porque Israel já tem um plano de contingência, Israel já teve tempo de preparar tudo, o comando americano já está preparado para isso, ou seja, no final das contas eles sabem que não tem nenhuma possibilidade de atacarem na sexta-feira, no final das contas. Quanto mais tempo demora, menor é a chance de realmente atacarem Israel. O Irã está nesse dilema. Ele sabe que não tem condições de brigar de verdade com Israel, né? Então vai fazer alguma retaliação? Agora ele tem que fazer alguma retaliação, mas vai ser alguma coisa bem calculada, bem pequenininha, para não chamar atenção, né? O pessoal está até brincando aqui com essa aula de ginástica muçulmana aqui, que é muito engraçada mesmo. Ya Ali, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Eu não sei o que eles estão falando não, mas deve ser muito engraçado, o pessoal tá rindo aqui embaixo. E aparentemente é uma aula de ginástica para o pessoal aqui. Não, faz bem fazer ginástica, eu recomendo, é muito importante. Bom, teve também algumas provocações do lado de Israel, né? Esse cara aqui, o Mossad comentário, falou aqui, ó, antes, né? Isso aqui é uma imagem de Teherã, né? E né, implicando que isso aqui é antes, né? Depois vai ser outra história. O pessoal tem feito essa comparação com a faixa de Gaza antes e depois do Hamas atacar Israel, né? Então tá dando um recado para o Irã aqui, né? Inclusive essa outra conta aqui que eu sigo, a Mossad Satirical Yet Awesome, né? E ela falando que, olha, gente, não sou eu não, tá? Isso aqui é outra conta. Usa um símbolo parecido, fala de Mossad também, mas é outra conta, isso daqui não tem nada a ver com ela, né? Uma conta pequena, inclusive, mas esse post chamou muita atenção, muita gente falou sobre isso, né? E o motivo para o pessoal não querer também brigar com o povo iraniano é isso daqui, ó. O povo iraniano é a favor de Israel, né? Aliás, o povo iraniano tem uma tradição secular de respeitar outras religiões. O próprio Irã, a religião original do Irã não é o Islã, né? É o zaratrustianismo, né? Eu não sei como é que é o nome exato da coisa lá, do Zaratrusta, né? Mas enfim, de qualquer forma, eles têm um respeito muito grande e são povos amigos com Israel. Não é a questão diferente disso é o governo do Irã, né? A mesma situação aqui do Brasil, né? O nosso governo é uma bosta completa, né? O povo brasileiro está do lado certo, mas o governo... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.